Pois bem, retomando o nosso caminho na Lei de Registros Públicos, a Lei nº 6.015, de 1973, vamos examinar agora um tanto os artigos 10, 11 e 12 dessa lei. Diz o artigo 10 o seguinte: todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Este é o caput. E o parágrafo único diz: o registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Então, o caput do artigo 10 já não se aplica ao registro civil. Quanto às demais classes de registros públicos, esse dispositivo diz respeito em princípio, mas com reserva em relação ao registro de imóveis, como veremos. Fala-se aqui em todos os títulos. Significa dizer que não há distinção entre as modalidades inscritivas correspondentes. Pouco importa se se trata de registro, se se trata de averbação, se se trata de anotação. Essa referência a todos os títulos, sem discriminação dos modos inscritivos, indica que todos esses modos estão compreendidos nesta referência. Todos eles que sejam apresentados no horário regulamentar é o horário fixado pelo corregedor permanente ou pelo juiz diretor do fórum. Títulos esses que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, ou seja, até o termo final deste horário regulamentar, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Isso quer dizer, essa norma, sobretudo, deve dizer-se isto, em princípio, aplica-se àqueles casos dos registros que são feitos de imediato. O registro de imóvel, por exemplo, tem um prazo de 30 dias, de acordo com o artigo 188, uma vez prenotado o título. Então, não tem muito sentido dizer que terão preferência para o registro em relação aos apresentados no próprio dia. Só muito excepcionalmente nós poderíamos imaginar que houvesse a possibilidade do registro de um título feito no próprio dia, assim que chega em cartório. Teoricamente, seria possível, desde que não fosse contraditório do título prenotado com antecedência. Ou seja, essa preferência significa, na prática, que se um título já estiver em cartório para ser registrado, chega o horário do final do regulamentar, não consegue registrar-se, no dia seguinte ele tem preferência para seu registro efetivar-se com vantagem, pois, sobre o título, vantagem cronológica, sobre o título apresentado nesse dia seguinte. Interessante observar aqui, apenas para consignar uma controvérsia, que o professor Walter Seneviva, conhecido autor aqui paulista, argumenta que a norma estaria com a redação equivocada. A seu ver, a palavra que é registrado estaria suprindo, na verdade, por outra, que seria a palavra prenotado ou protocolizado. Ou seja, ele lê esse artigo 10 com a clave do registro de imóveis e entende, pois, que os títulos que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, ou seja, prenotados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Ou seja, dá a impressão, com esta referência doutrinária do professor Walter Seneviva, que ele supõe uma hipótese que me parece possível, de ocorrência fática possível, e de solução controversa. Imaginemos assim, um cartório, ali uma fila, vamos pegar um cartório que tenha fila física, mas isso serve para quem tem senha eletrônica também. Há uma fila, encerra-se o período regulamentar de trabalho. Então, o expediente está encerrado. Eu estou na fila, fiquei na fila até agora. Não, mas eu não posso mais receber o título porque suponho que é um registro de imóveis, isso, hein? Que essa é a circunstância que corresponde ao quadro do professor Seneviva. Ora,
Eu não posso receber porque o artigo 209 me impede. Diz que eu tenho que encerrar imediatamente o protocolo. Mas eu estou aqui, eu quero apresentar o título. Seria possível cogitar de uma fase de apresentação extra-protocolar, ou, se nós quisermos dizer, sem protocolo? De maneira que, então, o registrador recebe, custodia o título, mas não o prenota. O que não seria de todo impossível, porque já se sabe, nós vamos ver num artigo em seguida, que para exame e cálculo não há necessidade de prenotação. E, portanto, no dia seguinte, o que ele faz? Ele prenota esse título, de preferência aqueles que correspondem aos que estejam na fila física. Então, parece uma hipótese possível. Talvez um tanto controversa, mas possível. E de ocorrência que não me parece de todo inusitada, de todo raro. Acho possível isso. Deixemos aí a discussão. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Bom, esse artigo tem muito a ver agora com a norma do artigo 21 da Lei número 8.935, de 1934, 94, que diz respeito à gestão administrativa e financeira do cartório. Essa norma não é das mais respeitadas, eu bem sei, em alguns lugares, mas o fato é que cabe ao registrador adotar as providências de gestão para assegurar essa ordem de precedência cronológica quanto aos títulos que são apresentados. E por isso eles falam aqui um número de ordem geral. Agora, é preciso entender aqui uma questão importante que de certo modo, se considera um tanto à margem dessa disposição, mas que convém referir aqui, que é da possibilidade de a corregedoria, seja permanente, seja geral, seja mesmo nacional, interferir nessa gestão administrativa e financeira. Ou seja, não há realmente um diálogo estabelecido sobre bases normativas ou regulamentares bem claras. Episódios muito interessantes. Eu soube de um em que o juiz corregedor permanente queria a todo custo que os livros de uma determinada serventia ficassem na posição vertical e não na posição horizontal, como parecia melhor ao registrador, sem que disso resultasse, aparentemente, nenhuma vantagem de eficácia ou de eficiência para o serviço. Mas, enfim, é o resultado de que essa norma do artigo 21 demandaria, de certo modo, alguns esclarecimentos adicionais. Eu penso que o aparente antinomia ou tensividade entre essa norma e a fiscalização judiciária é que cabe ao corregedor permanente, ao diretor do fórum e às provedorias gerais e nacional, zelarem pela prestação eficiente do serviço, não há dúvida. E pode dar-se o caso que uma má gestão administrativa e financeira do cartório leve a um resultado atentatório dessa eficiência da prestação. Nesse caso, eu penso que caberia à atividade fiscal do judiciário alguma sorte de intervenção no plano da recomendação. Recomendar, para ter observância exata do artigo 21, poderia observar ou recomendar que determinada conduta poderia ser adotada ou deveria ser evitada. Se o registrador ou notário, aqui no nosso caso, o registrador, não observa essa recomendação, mas consegue superar as deficiências apontadas na prestação do serviço, torna outro question. Eu acho que não há nada a fazer. Mas se ele não consegue superar a deficiência, o déficit do serviço, por erro dessa gestão, então, não é porque ele não observou a recomendação, mas porque não conseguiu prestar o serviço com eficiência, é que poderia, portanto, dar ensejo a um processo de natureza disciplinar. Aqui, portanto, é preciso, a meu ver, deixar clara esta indicação. Ou seja, a fiscalização judiciária
na gestão administrativa e financeira, não está equivocada, está correta. Ela não pode ser feita em forma de determinação, porque aí então a gestão não seria exclusiva, da responsabilidade exclusiva do registrador. Isto aqui tem que considerar, a meu ver, para compatibilizar as duas coisas, ou seja, gestão de responsabilidade exclusiva do registrador e, de outro lado, o dever de fiscalização do Poder Judiciário. O artigo 12 diz respeito a que nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. E o parágrafo único diz que independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Então, há uma hipótese, que é esta, ou seja, não há lançamento no protocolo ou apontamento, como diz a lei, se os títulos forem apresentados apenas para fins de seu exame, ou seja, de sua qualificação, e cálculo dos emolumentos, dos correspondentes emolumentos. Aqui vem o problema. Habitualmente, quem se apresenta de maneira profana, alguém que não entenda do direito registral, em cartório, para buscar alguma coisa, que não seja certidão, um título para inscrever-se, vai em busca do registro, vai em busca da averbação. Ou seja, essa situação do parágrafo único é uma situação excepcional. Quem apresenta, o título apresenta, em geral, buscando a sua inscrição, e não buscando o seu cálculo, o mero exame. Se, por acaso, houver uma situação de dúvida em que o interessado não sabe se é uma coisa ou outra, é muito conveniente indagar dele da real intenção e dos efeitos de não se lançar o título no protocolo. Em todo caso, não é possível que haja exigência fiscal ou mesmo dúvida, quer dizer, qualificação negativa, para obstar o lançamento no livro protocolo. Esse lançamento é importante, exatamente como diz o final da disposição aqui do caput, porque do lançamento resultará a prioridade, ou seja, o direito posicional vantajoso para o apresentante. Aqui vamos fazer uma observação. Existe uma hipótese muito interessante, e até na prática com efeitos muito razoáveis, que é do chamado caso de qualificação abreviada. Na prática, isso funciona desse modo, ou seja, há um bom cooperador do registro, ou o próprio oficial, nos cartórios menores, que se posta à frente do balcão e recebe o título antes de ele ingressar para fins de protocolização e examina. E verifica se há defeitos. Havendo defeitos, e diz, olha, está faltando isso, aqueles defeitos que são mais ou menos visíveis. Isso depende um pouco da maior ou menor experiência de quem examina o título. Eu fiz certa vez uma correção aqui no estado de São Paulo, em que o melhor servidor do cartório é que estava à frente do balcão. Ele realmente resolvia muitos problemas, indicando, dando os caminhos para o saneamento dos títulos. Agora, o risco que há, é preciso dizer isto, é que entre sair do cartório sem prenotar e voltar ainda com a possível preferência da posição registral, pode dar-se algum obstáculo e aparecer alguém e apresentar um título contraditório nesse intervalo de tempo e gerar alguma forma de reclamação do interessado, que pode dizer-se, portanto, vítima de um prejuízo pela atitude do cartório, ainda que feito com boa intenção. Então, é sempre bom alertar o interessado de que ele pode ir querendo perguntar, porque ele ganha a posição. E aí ele decidirá o que fazer. Há casos em que ele acha isso melhor, há casos em que o interessado está bem ciente dos riscos em que ele poderá estar. Muito bem, mas eu queria também dizer o seguinte, aqui em São Paulo fiz uma experiência com um livro chamado Livro de Recepção de Títulos. Foi uma criação da Vara de Registros Públicos, da primeira vara, que cuida dos 18 cartórios de imóveis da capital de São Paulo. E criaram aqui o livro Recepção de Títulos. Muito interessante esse livro. Para
se acompanhe inteiramente a tramitação do título pelo cartório. Sobretudo os cartórios grandes, como são os aqui da capital de São Paulo, que é uma certa dificuldade de saber onde está um título em determinado momento. Ocorre que esse livro de recepção de títulos, que logo tomou o apelido de LRT, eu ainda me lembro que quando cheguei na Vara de Registros Públicos, o pessoal falava do LRT como se fosse um familiar, né? Se alguém fala de um filho, de um amigo, de um vizinho, o LRT, eu não tinha a menor ideia. Procurava, baixava livro para saber o que era o tal do LRT, até que um dia me apresentaram. Bom, esse LRT, o livro de recepção de títulos, acabou tomando o lugar do protocolo, o que era, na verdade, irregular. O que se fazia? Fazia-se todo o trajeto do título, quando ele era registrado, iam lá e lançavam no protocolo. Eles faziam um protocolo retrocessivo. Até que houve um problema sério, porque uma pessoa interessada, uma advogada, pediu uma certidão do protocolo no momento da apresentação do título. Isso gerou uma grande confusão, e aí foi que se descobriu que o tal livro de recepção de títulos estava substituindo o livro número 1, o livro de protocolo oficial, que é o que tem valor, não é? Esse outro é um livro auxiliar importante para o trabalho e para a gestão interna. Isso cai no âmbito aqui do artigo 11, ou seja, pode ajudar no controle para regular e preservar o mais possível a ordem de precedência, mas não pode substituir o livro de prenotação. Há aqui, também por derradeiro, uma observação a respeito do conceito de apresentante, e se o apresentante tem de ser o interessado. Nós vamos ver isso melhor quando tratarmos, sequentemente, do artigo 13 desta lei. O inciso 2º se refere ao requerimento dos interessados. E aí nós vamos verificar o que se quer dizer com isso, se o apresentante é o interessado ou não, matéria, pois, que fica apenas indicada aqui para a nossa próxima exposição. Por agora, muito obrigado e continuamos caminhando pela lei número 6.015.